Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pastor Lúcio, eu sou pastor aqui da igreja do NASP e eu tô aqui para fazer uma semana de oração com você, uma semana de oração para dois colégios. O primeiro colégio CATS, Colégio Adventista Bom da Serra, e o segundo colégio CASI. Acho que é assim que fala, e eu tô muito feliz de poder falar com vocês. Valeu aí para quem me chamou, e é realmente um prazer poder falar para toda a galera jovem. Eu cuido aqui na minha igreja da área jovem, dos adolescentes, de todo mundo que tá ali um pouquinho abaixo da idade, pra gente poder conversar, vai ser muito legal. Deixa eu soltar um disclaimer aqui já um pedido de aspas, desculpa. Essa daqui não é uma semana de oração preparada para você que é um pouco mais tradicional. Presta atenção, essa é uma semana de oração que foi preparada para jovens. Jovens que estudam no colégio adventista ou que estudam em outros colégios e muitas vezes não são nem mesmo de igreja. Por isso eu vou falar de algumas coisas aqui que um ou outro pode ali ficar meio chateado, por isso não liga não, tá? Mas cola comigo que você vai ouvir falar de Jesus também. Vamos falar de um assunto muito importante nesse momento. Vamos lá. O assunto que mais tem sido falado nas redes sociais, o assunto mais bombástico na última semana. Sabe qual foi? Você achou que ia falar BBB, né? Não, a Semana Santa, a semana de oração que em todo lugar está acontecendo e que fala sobre o momento em que Jesus entrega a vida e ali ele dá pra gente uma coisa que nós comemoramos na Páscoa. Você achou que Páscoa fosse só ovo de chocolate? E por falar nisso, eu tô esperando o meu, viu? O meu ainda não chegou não, mas eu tô querendo muito comer ovo de chocolate e não tem problema nenhum você comer ovo de chocolate. Mas o muito importante é que você se lembre que o ponto principal de tudo isso, de todo o movimento da Páscoa, é que Jesus um dia veio para essa terra para poder entregar a vida para você. Mas vamos falar um pouquinho de BBB também? Antes disso, deixa eu fazer uma coisa. Eu quero ler um texto da Bíblia com você e toda vez que a gente começa um estudo da Bíblia, nós precisamos buscar a palavra de Deus e precisamos buscar a Deus. Por isso você vai sempre me ouvir falando assim, feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com Jesus agora e é isso que nós vamos fazer, tá bom? O meu costume é esse, fechar os olhos, baixar a cabeça, em reverência poder falar com Jesus e nós vamos orar agora. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado da gente e porque nesse momento nós podemos aqui encontrar alunos, alunas, pessoas tão queridas que acompanham aqui a gente também no canal do YouTube para ouvir falar e para falar desse Deus que é maravilhoso. Nos abençoa, por favor, toma conta da nossa vida e ajuda para que a leitura que vai ser feita possa falar para a gente o que nós precisamos aprender a partir do seu plano, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá. O primeiro texto que eu quero ler junto com você na minha Bíblia está aqui no livro de Isaías, no capítulo 7, no verso 14. Você está vendo aqui? A minha Bíblia mesmo? Isaías, no capítulo 7, no verso 14, eu leio assim, ó. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, e ela dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Interessante, não é? Porque não dá para você entender que alguma pessoa, alguma mulher ficaria grávida por estar virgem. Existe alguma coisa diferente acontecendo por aqui. E por falar em coisas diferentes, esse ano de 2021 tem dado coisas muito diferentes pra gente. E uma delas, BBB 21. O Thiago Leifert, você não precisa assistir o Big Brother para saber disso. Basta você seguir alguns perfis no Instagram, no Facebook, você ouve falar muito do BBB. E ao você ouvir falar muito, você já sabe que o Thiago Leifert gosta de brincar do fogo no parquinho, não é? Você já ouviu outras coisas, por exemplo, aquela flautinha. Será que eu consigo a flautinha para colocar aqui na edição? Se eu conseguir, você vai estar ouvindo ela agora. São coisas que a gente ouve muito e que bombam nas redes sociais. Só que algumas coisas a gente pode tirar como lição pra gente a partir das experiências que aquela galera tá tendo dentro daquela casa, ou então que a gente tá tendo ao enxergá-los daqui de fora. Para pensar um pouquinho. Esse ano 2021 foi diferente. Primeiro, porque nós estamos em uma sequência de pandemia, onde todos nós já tínhamos entendido que as coisas estavam melhorando, que as coisas iam parar, e de repente, quando nós olhamos 2021, parece que ficou pior. Parece que as coisas cada vez estão piorando mais e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, ou a luz está bem fraquinha lá no final. E de repente, o que é que aparece pra gente poder assistir? BBB. O BBB tem várias ilustrações, tem várias coisas que são ruins, mas ela também nos ensina coisas, algumas pelo menos boas. E a primeira delas que eu vou poder tirar para você é o seguinte. O Big Brother ele é um programa formado para que você possa analisar a vida das outras pessoas. É um tipo de entretenimento, ele não serve para mais nada a não ser encher a sua cabeça de coisas para você que gostaria de encher a sua cabeça de qualquer coisa.
É simplesmente assim. O BBB não foi feito para te dar conteúdo, a não ser entretenimento, a não ser o conteúdo do entretenimento. Por isso, não se preocupa se eu fizer alguma crítica ou alguma coisa assim, por favor, tá bom? Não tô falando mal disso ou daquilo, mas estou falando do programa como um todo. Quando eu li o livro 1984 de George Orwell, e só uma dica para vocês, aqui é o meu Kindle. O Kindle ajuda a gente a ler demais. Eu gostaria de ler muito mais do que eu leio, mas esse aparelho aqui tem me ajudado demais, então fica a dica para você, é um tablet baratinho e ele serve somente para leitura. Quando eu li em 1984, e muita gente não tem ideia do que esse livro fala, ele na verdade conta as bases, ou foi desse livro que se tirou a ideia do Big Brother Brasil, ou melhor, do Big Brother inglês, que foi o primeiro, se não estou enganado, a ser montado e a ser colocado na televisão e depois foi copiado aqui para o Brasil. Só que o George Orwell, esse autor, ele começa falando sobre uma sociedade onde todos são observados. E nessa observação, quando ali existem as teletelas e os objetos que observam essas pessoas, em algum momento as pessoas achavam que não estavam sendo mais observadas. E era nesse momento onde eles cometiam atos de falha e então eram perseguidos por isso. O governo, eu não estou contando nenhum spoiler por enquanto, você pode ler esse livro, vai ser muito legal para você. O governo usa todas as artimanhas para poder controlar as pessoas que vivem naquele lugar. E esse controle dá para o grande irmão, daí vem o nome Big Brother, para o grande irmão que cuida de tudo, que vê tudo, que ouve todas as pessoas, o poder que ele deveria ter. Exatamente o que acontece no Big Brother. Só que quando as pessoas entram numa casa, como do BBB 21, elas se esquecem de algumas coisas. E a primeira delas, exatamente como acontece no livro, é que elas estão sendo filmadas. E ali a gente viu no começo desse ano entrando pessoas conhecidas. Vou dar 2 exemplos bem simples aqui. Por exemplo, Carol Conká. 3 exemplos. A MC Pocahontas, pessoas que são incrivelmente conhecidas e tocam em vários lugares por aí. E o amor do Arthur, como é que é o nome dele? Projota, é verdade, esquece a Carla. Você já sacou, né? Você que assiste, você que entende, ele não tinha muito amor pela Carla, mas o amor da vida dele era o Projota. O mais interessante é que todos eles vieram para mostrar quem eles eram, só que sem tirar a máscara. Porque é muito simples eu manter quem eu sou quando eu subo num palco para cantar. É muito simples eu manter quem eu sou quando eu estou em algum momento, quando tem uma câmera apontada para mim. Mas é muito difícil eu conseguir ser quem eu digo que eu sou durante 24 horas do dia, durante muitos dias, quando todo mundo está me olhando. Ou seja, eles se colocaram num grande problema. O problema de mostrar para todo mundo quem eles eram de verdade. E ali você viu muitas pessoas canceladas. E parece que o nome Cultura do Cancelamento foi criado em 2021, quando na verdade não foi não. Esse nome já existia há muito tempo, só que não era tão falado a ponto de como tem sido falado hoje em dia dentro desse programa. Dicas aí pra gente poder aprender algumas coisas. Primeira delas, tô falando para você que as pessoas que entraram ali no Big Brother Brasil 2021, elas tinham a ideia de que queriam se mostrar, mas às vezes nem elas mesmas sabiam quem elas eram. Deixa eu dar uma dica para você, que a Bíblia fala também sobre uma pessoa que passou por isso. O nome dessa pessoa? Jesus Cristo. Quando Jesus foi prometido de vir ao mundo, a Bíblia, ou melhor, Deus, a partir da Bíblia, a partir dos escritos bíblicos, ele passa para as pessoas que viviam naquela terra uma regra ou várias coisinhas que aconteceriam para mostrar que aquele ser, que aquela pessoa que nasceria aqui na terra seria o Messias, ou seja, aquele que viria para salvar as pessoas que estão em pecado, ou seja, eu e você. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram se acostumando e elas acabaram se esquecendo daquelas profecias, a ponto de agora as pessoas olharem para as profecias bíblicas que apontavam para Jesus como sendo aquele que nasceria e seria colocado em uma manjedoura, aquele que nasceria em um lar humilde, aquele que teria muita dificuldade na vida dele, e agora eles esperavam alguém que viesse como um rei, alguém que seria colocado em um trono, alguém que receberia uma coroa na cabeça e dali para frente ele reinaria simples e absoluto, quando na verdade a Bíblia fala exatamente o contrário. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas se decepcionaram, porque elas não conseguiram encontrar o rei que elas estavam procurando. O próprio Herodes, quando ele descobre que ali tinha nascido um rei, ele então corre para matar
todas as crianças abaixo de 2 anos, porque ele estava procurando alguém que não tinha informações privilegiadas, mas Jesus e os seus pais, logo que ele nasceu, já tinham informações privilegiadas do céu. E se Herodes fosse esperto, ele teria lido na profecia bíblica que esse mesmo Jesus, ele nasceria, mas ele seria levado pelos anjos até o Egito e depois seria trazido de volta. Muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque a Bíblia tem também outros textos que falam sobre Jesus. E eu vou pegar minha Bíblia aqui de novo, e na minha Bíblia eu leio o texto de Miqueias, por exemplo, um livro que nós jovens dificilmente lemos, mas lá em Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, existe uma das profecias que fala sobre Jesus. E aqui eu leio o seguinte: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, um governante de Israel, o grande governante, cujas origens são do passado distante, do rei Davi, sairá de você e será o meu braço forte. O que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está identificando de onde Jesus nasceria, ou seja, apesar de muitas vezes nós fazermos como acontece dentro da casa do BBB, pessoas quererem se mostrar, mas elas não serem aquilo que elas realmente acham que são, a Bíblia já dizia para aquelas pessoas que estudavam que Jesus viria daquela forma e pronto. Eles não precisavam ser enganados, eles simplesmente precisavam acreditar no que a Bíblia já dizia. E ali, quando você começa a montar as peças de um quebra-cabeça, você encontra as razões por que Jesus viria daquele jeito. Um outro texto também está aqui, olha, Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, e eu leio assim, ó: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso. Só que as pessoas liam só até aqui. Eles sabiam que esse texto existia, eles conheciam os textos bíblicos, mas quando eles liam, eles paravam de ler aqui, porque essa é a parte legal, é a parte onde a gente fala sobre o grande poder, sobre a ostentação, sobre muito dinheiro, sobre ser o rei e comandar outras pessoas. Mas dá uma olhada no que fala no final do verso. Capítulo 9, no verso 9, eu continuo lendo assim: mas também será uma pessoa humilde e virá montado num jumento, num jumentinho que é cria de uma jumenta. A Bíblia está dizendo para a gente que Jesus tinha algumas características, e quando eu vou para as características que Jesus deixou aqui na Terra, enquanto ele passou, enquanto ele falou, as coisas que ele viveu aqui na Terra, nos ajudam a compreender que Jesus era aquela pessoa para aquele momento. Sabe o que é o mais legal para pensar? Apesar de muitas pessoas não quererem mostrar quem elas realmente são e acabarem caindo do cavalo, se enganando, errando, Jesus já tinha avisado quem ele realmente seria, e muitos de nós não acabamos ouvindo ele. Acabamos não ouvindo Jesus e acabamos perdendo a oportunidade de aprender com o mestre que estava preparado, ele estava pronto, ele queria trazer as coisas para a gente. No meio disso tudo eu aprendo a seguinte coisa: muitos de nós não acreditam em um Deus, não acreditam em um Jesus, não acreditam em um mestre que veio do céu ou alguém que veio para nos salvar. Mas eu vou te contar por que a maioria de nós não acredita nisso. Nós não acreditamos porque ainda não demos a oportunidade para Jesus poder abrir o nosso coração e dizer quem ele é lá no nosso coração. Conversei já com várias pessoas que se diziam ateus convictos, e a maioria delas, eu vou dizer para você que mais de 80% dessas pessoas que se diziam ateus convictos nunca jamais deram uma oportunidade para que a Bíblia dissesse para eles, ou então para que Jesus dissesse para eles quem ele realmente é. Por isso eu vou dar para você um desafio de hoje para amanhã. Nós vamos estar a semana inteira juntos, e o meu desafio para você durante esse dia é o seguinte: ore a Deus. Mesmo você que não conhece Jesus, mesmo você que não acredita nele, mesmo você que tem dificuldade de entender quem é Deus ou se ele realmente veio ao mundo, você que prefere acreditar simplesmente no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, no Batman e no Superman, não acredita em Jesus, deixa eu dizer para você, dê uma oportunidade para ele. Ele vai mostrar para você como ele é um Deus de amor, misericórdia e que quer conversar com você, mas para isso você primeiro precisa dar oportunidade, não a oportunidade de olhar para as coisas e esquecer que está sem câmeras, e ali você começar a viver o que você realmente é para decepcionar as pessoas. Mas você deveria dar a oportunidade para Jesus, para que ele pudesse abrir o seu coração. E quem sabe, se ele realmente quiser falar com você,
você possa então aprender algo mais. E talvez, se você é daquele do contra, talvez, quem sabe, você encontre razões suficientes para poder brigar comigo depois ou falar que eu estou errado, mas primeiro se ofereça para poder aprender. Quem é esse Deus? Deus já disse que viria, Deus já disse como ele viria, e daqui a pouquinho, nos próximos dias dessa semana, eu vou continuar ensinando para você, vou continuar mostrando para você, sempre comparando com alguma coisa do Big Brother Brasil, como Jesus viria e como ele se apresentaria pra gente. Eu queria terminar esse momento com uma oração, mas não se esquece, o único que se mostra e é exatamente como ele gostaria de ser é Jesus. Nós todos vivemos de fachada, vivemos de máscaras, vivemos fingindo quem nós queríamos ser, quando na verdade somos pessoas más, somos ruins. Mas Jesus tem um verso na Bíblia que me chama muito a atenção e que talvez possa tocar o seu coração. Lá em João, no capítulo 3, no verso 16, eu leio assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso significa? O amor de Jesus é tão grande, que ele quer hoje dar para você uma oportunidade, assim como ele já deu para mim e deu para tantas outras pessoas, uma oportunidade para que você também possa conhecer quem é ele e talvez aproveitar do mistério, da maravilhosa, da preciosa graça de Cristo Jesus, para que você possa viver não somente 80, 90, até 100 anos, mas para que você possa ter uma vida longa, uma vida eterna, uma vida cheia de felicidade. E aí, nós não vamos mais nem nos importar com coisas simples como o entretenimento do Big Brother, ou então com o namorado ou namorada, ou então com ostentação que as pessoas por aí querem que a gente se preocupe, mas nós vamos nos preocupar com o que é mais especial, que é a felicidade que Jesus tem preparado para mim e para você. Beleza, galera? Eu queria terminar esse momento com uma oração. E eu vou convidar você para você fechar seus olhos, baixar sua cabeça, e nós vamos continuar essa conversa agora, incluindo Jesus nela também. Vamos orar? Paizinho querido, grande Deus de amor e misericórdia, nesse momento entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Por favor, Deus, eu sei que existem pessoas que estão me assistindo agora que não acreditam no Senhor. Eu sei que existem pessoas que estão nos assistindo aqui agora que nunca tiveram contato contigo. E por favor, Deus, toca na vida deles e dá a oportunidade para que eles possam então conhecer o Senhor, para que eles possam então abrir a mente, talvez o coração, e possam se entregar a Ti, se isso for da sua vontade ou se eles conseguirem entender que isso é certo. Mas, por favor, Deus, a coisa mais importante que nós queremos é uma oportunidade para poder te sentir, uma oportunidade para poder perceber que o Senhor não é aquele que se mostra de uma forma, mas na verdade é outro, mas o Senhor sempre contou que é a mesma pessoa, o mesmo que veio e o mesmo que nós vamos encontrar quando estivermos no céu. Cuida da gente, sempre nos proteja, sempre nos dirija e ajuda para que nesse momento, nesse dia, nós possamos sentir o seu abraço poderoso. Cuida da gente, nós pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.